Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. Você pode ver que eu estava num bate-papo interessantíssimo e divertido com ele, que é super bem-humorado. E grave. É o professor... E grave. E grave. Que é o professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, professor Luiz Carlos Ewald. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, olha, nem bem começaram as férias, você está aí, de repente, aproveitando, pensando na ceia de Natal, mas já vai cair na conta a lista de material escolar. Você já pensou nisso, você que tem filhos? O que dá para a gente fazer nesse momento de planejamento para não ter um impacto tão alto, assim, tão forte nas nossas contas com a lista de material escolar? Ah, mas o meu filho estuda na rede pública, eu não tenho esse impacto. Será que não tem? Então vem para cá, não deixe de comentar, curtir, compartilhar, conte a sua experiência, porque hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre como economizar na volta às aulas. E a gente começa logo do começo. O que a gente faz primeiro, professor? É muita pretensão, a gente vai responder tudo, não é assim não, né? Mas o que a gente faz primeiro? Como tudo, tem que ter um orçamento. Ver o que tem dinheiro reservado para esse evento. E se não der, aí vai ter que se virar. Por exemplo, esse é um momento que a gente gasta, né? A gente já sabe que tem gastos. Ceia, presente, tudo isso. Aí depois vira o ano, começam todos os impostos que a gente tem que pagar. Fora para quem tem filho na rede privada, que é matrícula, material escolar. E aí? Onde que a gente começa? E uma coisa que é uma realidade é que férias aumentam os custos das famílias. Né? Criança em férias, a gente gasta muito. E vou dar uma carona logo para responder. Quem está associado a um clube, bota as crianças dentro do clube o tempo todo, porque tudo é mais barato dentro do clube. Não vai para a praia, que o sorvete é mais caro, né? Vai no clube. A comida no clube é mais barata, porque o concessionário não paga aluguel, essas coisas todas, e passa o dia inteiro lá, pronto. É uma maneira boa de você cercar essa condição de que férias gastam muito mais. Agora, repete a pergunta. Vamos lá. Ó, já tem dica, viu? Nas férias, ou seja, é o momento do pai e da mãe se assustar com os gastos. A gente tem, nesse primeiro momento, a gente estava até pensando em possibilidades. Olha, por que não pedir aí o Papai Noel, para quem puder, colaborar com itens da lista, né? Uma ideia ótima. Porque tem o negócio dos presentes. Aí a família toda tem que dar presente para fulano, Beltrano, que for para criança, dá, ela vai ficar brava, mas dá tudo que possa ser utilizado na escola, é claro. Né? Porque se a gente considerar, gente, lápis de cor, canetinha, determinados materiais, mochila, lancheira, tudo isso tem um custo. Cartucho de impressora, isso é um presentaço. A gente tem um custo por aí, mas vamos lá. Pesquisar é pegar a lista, olhar e falar, o que eu posso reutilizar? O que a gente faz nesse momento? Receber a lista. Faz uma triagem, vê realmente o que precisa, porque tem um montão de bobagem. É lápis, é cola, é régua, tudo isso existe. Esquece isso, vai pegando na hora quando precisar. Agora, o material didático é que é importante. Então, é o que a gente já sabe, dos pais se reunirem, desde que conheçam os outros, e tem muito isso já em andamento há anos, e tentar comprar os livros na editora, que consegue, sendo uma quantidade boa, isso já economiza muito. E uma dica que eu estava falando aqui para ela, pouca gente fala, é ver se é possível dividir os livros e o material por semestre. Por exemplo, a minha neta está num colégio que tudo é medido por semestre. Mudou de semestre, não tem o que eu comprar para o ano inteiro. Eu não era assim, o meu era ano sempre, o seu também era ano, né? Agora é tudo semestre. Então ela está no 9º semestre. Então compra só para o semestre. Quando chegar no meio do ano, vai comprar para o 2º semestre. Eu acho que dá conta de você saber disso, porque você pode, eu acho que o pai e a mãe têm o direito de ir na escola e perguntar
no planejamento anual, no plano de aula, quando em determinados momentos aquele material será utilizado. Então, por exemplo, às vezes vai vir uma quantidade extra de material que só vai ser usado no terceiro bimestre. Matemática 5, matemática 6, matemática 7, 8, tudo, né? Cada uma tem um período. Como é no ano, tem que ter os 5 e 6, não, compro 5, depois eu compro 6. Agora, nesse momento das compras, o que a gente faz? Pagar à vista ou pagar a prazo? Esse ano, uma medida foi muito interessante, que eu brigo com isso há anos, e todo mundo, era lobby de deputado com cartões de crédito, não podia, o preço é igual, à vista e o cartão de crédito. Aí eu dizia, tá bom, vai lá, pega um táxi e paga um cartão de crédito. Entra no ônibus com um cartão de crédito e vê o que você vai fazer. Não é nada disso, claro que é diferente. Recebe seu salário, daqui a 35 dias vai ser a mesma coisa. Não é. Então, era crítico e mal feito. Agora não, não existe mais preço à vista ou preço a prazo com cartão de crédito. Você pode negociar, claro que tem, isso aqui não é um comunismo, poxa, que tudo é do governo, não. Então eu posso negociar o preço do meu produto, é eu que dou, não podia. Já tem muitas. Então, por exemplo, grupos de pais então que conseguem comprar no atacado, né, ao invés de comprar no varejo. Isso é uma boa saída, né? Independente de comprar até no atacado, quando é o grupo dos pais, se você vai numa livraria e diz, eu vou comprar 10 livros, ele te dá um desconto. 20% no mínimo. Olha, se você é professor, para quem não sabe, muitas das livrarias dão descontos para professores. Então, claro. É saber usar o seu... Porque eu sempre compro lá com 20% de desconto. Os seus recursos, né? Agora, professor, vale a pena comprar pela internet ou a loja física também ainda é uma boa opção? Olha, eu sou suspeito porque eu não compro nada pela internet, a não ser assim, uma geladeira, uma televisão, que estou comprando em grande loja e tal, porque não... Ainda mais assaltam todo mundo, assaltam o cara que vai entregar o meu. Imagina se eu vou ter paciência de uma coisa que eu tô. E outra coisa, eu gosto de comprar e pegar na hora. Então não posso falar nada. Então a gente, por exemplo, quem compra, né, quem faz compra online, tem que ficar ligado no frete? Porque às vezes o frete encarece, não? Quando cobram frete, né? Porque às vezes não tem o frete, então tem que negociar. Pequenas coisas. O futuro está online. Eu sou jurássico. Eu limito essas coisas porque... E também conservador, sabe como é? Paciência. Agora, eu gostar hoje de um livro, esperar chegar 15 dias, não gosto não. Agora tem uns... Não acha não? Às vezes eu vou me perguntando, né, se o barato acaba saindo caro. Não, independente pela questão do frete, da emoção, e se vai chegar também no prazo necessário, porque ainda tem essa, né? A gente aqui no Rio de Janeiro vive um problema, que é um problema real, não tem como esconder, porque é uma situação, a gente está com um problema de violência e de dificuldade de entrega de cargas na cidade do Rio de Janeiro. Sabe quantos foram assaltados esse ano, até hoje? 8.600 caminhões de entrega foram entregues. E às vezes... isso é muito, é 8.600. Eu acho que são coisas a gente a considerar, né, não, professor? Claro, na hora claro. de você projetar os seus custos, porque depois você vai reaver isso como a aula começou, né? Indo um pouquinho mais adiante, sebos, feiras de trocas, vale? Vale, sem dúvida. Por quê? Porque é muito mais barato. Um livro usado... O meu livro, eu vi ontem, fiquei com pena de mim. Na loja, numa livraria grande, no Barra Shopping, meu livro estava R$ 9,00. Sacanagem, poxa. Novo. No sebo? Não, novo. Porque saiu uma edição nova, aí o outro estava o preço normal. Isso de repente, alguns pais podem pegar, mas é a nova edição, já foi usado, não está em tão bom estado assim, tem um rabisco aqui, outro ali. Mas tem razão, os filhos ficam reclamando depois, na questão do rabisco. É que os próprios autores, as editoras, tudo tem sacanagem. Eles já atualizam sempre para vender de novo, só isso. Não, e às vezes a própria escola cobra a edição atual, não é? Cobra, o professor cobra. Também tem acordo. A corrupção é um problema sério no país. A gente tem que ficar de olho. E olha só,
Se você está num... A gente, ao fazer a pesquisa aqui, enfim, para ver as possibilidades, né? Tem aquelas clássicas, mas eu não vou levar a criança na hora de fazer a compra, porque a criança fica seduzida pela beleza do caderno. É verdade. Sai mais caro indo às compras com as crianças? Claro, a criança não tem nada que opinar. Vou dar uma dica boa de carona nisso, é o seguinte, eu aprendi dando palestra para a empresa, dou muita palestra para chão de fábrica. Aí eu estava falando sobre supermercado, etc, não leva criança. Aí eu disse, pois é, mas eu acho o seguinte, eu tenho que lembrar que eu não tenho com quem deixar o meu filho de 2 anos, 3 anos, 2 anos ou 3 anos. Então eu tenho que levar no supermercado. Mas eu tenho solução, ele falando. Eu dou R$2 para ele, ele vai sentado no carrinho com R$2. Aí ele chega assim, eu quero comprar um bicho. Aí pega o bicho. Daqui a pouco eu quero comprar xito. Meu filho, você já gastou dinheiro. Quer trocar? Por quê? Não tem mais dinheiro. Então troca. Aí, depois de umas 2 ou 3 trocas, ele já sabe que vai ter que trocar. Acabou o orçamento. Mas e ele se diverte. Mas olha que esse rapaz que falou isso para você, professor, ele deu para a gente um ensinamento muito importante. Orçamento... Brasileiro, a gente tem hábito de fazer orçamento familiar, a gente tem a rotina da educação financeira. Estão aprendendo agora que está ficando na moda. Agora, isso é bacana que a criança já aprendeu o orçamento com 3 anos de idade. Isso não quer dizer, moçada, e ele mesmo falou, vai comprar o Danoninho, não sei o quê, tudo que precisa ele vai comprar. Agora, tudo que é supérfluo, que as crianças estão lá pegando ali embaixo, você vê que o supermercado está cheio de coisa para a criança embaixo. É verdade. Acaba, porque ele tem orçamento, acabou. E no fim, como for para comprar assim, uma revistinha da Mônica, tá bom, meu filho, eu vou comprar esta para você. A gente pode, então, olha só, se por um lado é sedutor para a criança, porque ela vai ficar induzida a comprar as outras coisas, por outro lado também a gente educa. E aí, professor, eu quero fazer uma pergunta de uma maneira em geral, porque de repente você que está assistindo, né, você é professor de uma rede pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Às vezes seu filho, né, seus sobrinhos, enfim, a família inteira está na rede pública. A rede pública, de uma maneira geral, ela fornece o material escolar, né, os livros didáticos e muitas vezes até os paradidáticos, né, o uniforme escolar, a mochila, o tênis. Essa aparente gratuidade, ela tem um preço. Tem mochila e tênis, né? Temos mochilas e tênis em vários lugares. Né? Em vários municípios do Brasil, a gente tem várias redes que completam o uniforme todo, né? Não é de graça, né, professor? É bom a gente entender que não é gratuito, a gente tem um custo por isso. E que custo é esse? Nós que pagamos. Está no imposto. A gente paga o imposto, a prefeitura arrecada o imposto e depois vai fazer um orçamento que vai ser dado para as escolas. Está ali dentro o custo. De que maneira... Se a gente abusar, o dinheiro acaba. É isso. De que maneira, ainda que a gente receba, a gente pode... O que a gente pode fazer para que haja economia, de alguma maneira geral, em cima disso? Ainda que seja de graça e ainda que esse retorno não seja eventualmente para aquela família, mas seja para aquela escola para a comunidade, e para a comunidade. Comunidade no sentido amplo, exatamente. É alertar todo mundo para qual é a situação e cada um trabalhar ou funcionar cuidando daquilo, porque o público tem custo. Porque eu já tive uma bobagem, não é? A única experiência, não vale nada. Mas fui numa escola no interior do estado do Rio de Janeiro e um grupo de amigos lá da faculdade, depois de 30, 40 anos de formado, vamos lá que está precisando ver. Aí trocamos tudo quanto é lâmpada. Fomos fazer uma reforma, no fim de semana passamos a tarde inteira trabalhando e arrumando algumas coisas. Tinha uma sala que tinha um montão de livros, aí que eu vi que existia. E 2 anos antes, todos eles embalados, que não foram abertos. Mas também é uma tristeza, uma escola que só tem aula quando não chove, porque não dá para ir quando chove, porque não... E não dá nem para falar. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. E uma professora para todas as séries, né? Uma professora para 4 séries. Vale a gente... E no mesmo ambiente. Vale a pena a gente pensar nisso, porque a gente está falando de um
país gigante, né? Então são realidades e realidades. E estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro no Maranhão. Sudeste, né? Maranhão não que tem dono. No interior, tão interior. Então, assim, vale a pena pensar quais são os custos da volta à aula. Nesse momento, é muito comum que diretores também façam um planejamento escolar. E aí, dá para a escola, ainda que seja pública, né? Ela se programar melhor para um reuso, por exemplo, de materiais, enfim. Claro, com a ação e orientação e administração do responsável, orientando todo mundo para não desperdiçar, só isso. Por exemplo... Que é um desperdício que, como não é nosso, a gente acha que... Papéis, a gente pensa em papel, né? O que é usado em impressora, tantos documentos que são impressos. A gente pode fazer um reuso desses papéis na escola, professor? Claro, porque eu vejo gente, você vai ver em multinacional, muita coisa que o outro lado não tem nada a ver com aquele que você levou o papel. É uma bobagem, mas é vários, né? Aqui, cheguei, me ofereceram um cafezinho, perguntei se era grátis. Era. Que sorte, hein? E aí está escrito lá. Não é grátis. Como a gente está na prefeitura, o tributo paga. Pois é. Aí está escrito lá, se você toma café sempre, utilize a sua própria xícara para economizar o plástico. É uma conscientização de que não tem que haver desperdício. Essa cultura do desperdício é interessante porque a gente às vezes vê cartazes, né? O próprio material, é muito comum em escola pública o mural no corredor. Então, o que dá para reutilizar? Se a gente pensar em economizar, dá para enxugar bastante os custos. Em tudo. Então, economizar e, ao tirar o dinheiro do bolso, pechinchar. Tem que pechinchar em tudo, pesquisar e dá trabalho, né? Agora, é para ganhar dinheiro. Ganhar sem trabalhar só em Brasília. Agora, professor... Os brasileiros ficam bravos. Não, eu digo, não. A gente sabe o que está falando, é a moda, né? A gente acaba fazendo piada da gente mesmo porque não tem outra saída, né? Conforme o cenário que a gente vive hoje. É um voto, tem que ser consciente. Antes disso, tem que ter educação. Se não tiver educação, não for letrada, não ler, não souber, é muito grave. Foi bom você falar nisso, a gente já tocou em educação financeira. A volta às aulas, ela é um momento para a gente pensar que educação ela não é gasto, ela é investimento. Claro. E estou cansado de dizer isso. E se a gente, né, o professor de finanças, enfim, economista, né, mas tem 3 filhos. 4 filhos. Um irresponsável. Então, como professor, né, especialista em dinheiro, especialista em economia e pai, qual é o resultado do investimento na educação? A gente está falando em economizar de uma maneira geral, mas qual é o resultado para um país de um investimento em educação? Olha, começa, para o país é um macro, e para o micro é na família. Muito interessante. A minha neta, que eu levei ontem para jantar, ela é a melhor aluna de matemática do colégio. E aí ela diz assim, eu sou muito bom em matemática, meu pai é professor de matemática. Eu sou professor de matemática financeira, então ela diz isso. Acha ótimo. Aí eu falei com a mãe dela, disse, não, ela está muito metida, porque agora quando ela sabe que vai passar, ela não quer estudar mais. Depois que Mas a gente vê, a gente reconhece que é uma satisfação para a família. Mas aí, aproveitando carona, quem paga a escola dela é o avô. Quer dizer, filho da filhote. E aí o avô tem que segurar a barra. Por quê? Eu não sei. Começou quando estava em dificuldade, hoje dia está bem, mas continuou pagando. Mas pelo menos é o que eu digo. Dá a resposta, a gente fica satisfeito. Então responde no que eu falei para você. Primeiro, é importante porque satisfaz, é uma obrigação da família, da educação. Depois eles estão soltos o resto da vida e cada um vai cuidar da sua vida. E para o país, se todos funcionarem assim, o país efetivamente vai para frente, né? Você pega lá a Coreia, que era uma coisa acabada, a Coreia do Sul, porque o outro é como é que chamam ele de porquinho? O porquinho maluco. Mas a educação é massificada, assim, de 8 da manhã a 8 da noite e tal. Pronto, ficou um país que nem é mais emergente, né?
É um líder de mercado na Ásia. Vale a lição, né? Vale entender a que resultado a gente chega quando a gente economiza em determinadas áreas e gasta-se muito nas outras, né? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. A nossa live já está terminando. E obrigada a você que acompanhou. Até o próximo Hashtag.